Fala galera, no vídeo de hoje, um 11 contra 11 comparando duas grandes gerações do time da Inter de Milão. Comparando aqui a grande Inter da década de 60, bicampeã da Champions, bicampeã mundial, escolhi ali a segunda temporada em que eles foram campeões, contra a Inter de 2009 e 2010, que foi campeã da Champions também, campeã da Tríplice Coroa. Então, nesse 11 contra 11, vamos ver quem leva a melhor. No gol, Giuliano Sarti contra Júlio César. Giuliano Sarti, um goleiro lendário da Inter de Milão, que não conseguiu ter muito destaque na seleção italiana, jogou poucos jogos, poucos torneios pela seleção italiana, não teve. O sucesso dele se resumiu ao time da Inter de Milão, né? Contra o Júlio César, que foi, durante ali algum período, o maior goleiro do mundo. Ali naquele período de 2008, 2009 até 2010, ele era um dos principais, se não o maior goleiro do mundo, principalmente ali em 2010. Importantíssimo no título da Champions de 2010, ele faz aquela defesa, né, naquele chute de Messi que pega na pontinha do dedo, que um milagre. E a carreira aqui como um todo, eu acho que o Júlio César foi o maior goleiro também, né? Então aqui meu voto vai para Júlio César. Na zaga, Aristide Guarneri contra Lúcio. Vou falar aqui primeiro de Lúcio, que para mim era um zagueiro que tecnicamente deixava muito a desejar. Na defesa ali, nos quesitos defensivos, era um excelente zagueiro, mas que para mim não tinha nada demais, não era nada de espetacular. Era um cara que se não tá ali na campanha do Penta, era um cara que hoje ninguém mais lembraria quem era. Para mim era um zagueiro ali completamente esquecível. Contra Guarneri, que era o chamado de zagueiro elegante. Um cara que, assim como Felipe Lan, nunca foi expulso durante a carreira. Um zagueiro. Então, tipo, isso é um feito muito grande. Um cara ali que era extremamente elegante, extremamente técnico. Uma presença ali diária na área defensiva absurda. Então, pra mim, Guarneri era muito mais zagueiro que Lúcio. Então, vamos lá para a próxima disputa. Armando Pitt contra Walter Samuel. Walter Samuel era um excelente zagueiro. Bruto, quebrador de patela, mas um excelente zagueiro. Mas aqui é Armando Pitt, aqui não tem como. Aqui a diferença é brutal. Pitt era um craque, era o grande pilar defensivo da Inter de Milão, era ele, era o líder ali da defesa. Mais que Facchetti, mais que Burnic, mais que todos os caras ali que eram monstros, mas ele era o líbero ali que liderava ali tudo. Então aqui é um voto bem fácil de escolher. Na lateral direita, Burnic contra Maicon. Burnic era um lateral direito que jogava de zagueiro também. Inclusive ele que tá marcando Pelé naquele gol de cabeça na final da Copa de 70, que Pelé sobe muito mais que ele, jogando de zagueiro, né, naquela partida. E um cara que defensivamente era excelente na parte defensiva ali. Ofensivamente, no apoio não era tão brilhante. Mais um dos grandes laterais direitos da história do futebol. Mas para mim aqui é Maicon. Maicon foi assim como Júlio César, durante um certo período, ele foi o melhor do mundo na sua posição. Inquestionável. Ali, depois da aposentadoria de Cafu, ali de 2006, 2007 até 2010, ele era o melhor lateral direito do mundo. Com sobras. Excelente na defesa, um monstro no apoio, um chute absurdo, um cruzamento absurdo, extremamente técnico, uma velocidade absurda. Meu irmão, um lateral completo. Na lateral esquerda, que duelo, viu? Facchetti contra Javier Zanetti. Dois caras que aposentaram camisa na Inter de Milão. Facchetti aposentou a camisa 3 e Zanetti aposentou a camisa 4, né? Enfim, aqui não tem nem muito o que dizer de cada um. Eu acho que Facchetti era mais jogador do que Zanetti. Zanetti era um excelente lateral, um excelente defensor, né? Jogava de lateral esquerdo, lateral direito, de zagueiro, de volante. Jogava tudo que era função. Mas Facchetti era um lateral esquerdo craque. Era, assim como Newton Santos, ali no período, era um cara que começou a quebrar esse rótulo do zagueiro ser só para defender, ser só um defensor.
era excelente na defesa, jogava de zagueiro também, assim como o Burgnit, mas saía pro ataque. Apoiava ali como um craque, como podia jogar de meio campo. Então, assim, um cara que era... Nós estamos falando de um excelente jogador que era Zanetti contra um craque. Facchetti era um craque. Então, é isso. Indo aqui pro meio campo. Gianfranco Bedin contra Cambiasso. Aqui, não vou enrolar muito, aqui é Cambiasso. Cambiasso era muito fã do futebol de Cambiasso. Um monstro na marcação. Monstro. Aquele argentino, ele é argentino, irmão. Que pegava, ia pra pegar, não era pra brincar. Bedinho era aquela coisa, a mesma função de Cambiasso ali, aquele primeiro volante carregador de piano, que corria ali pros outros caras, mas que não era nenhum gênio, né? Cambiasso pra mim era muito mais técnico, com a bola no pé, muito mais craque com a bola no pé, chutava pra caralho, passava muito bem, enfim, pra mim era muito mais jogador. E a próxima disputa aqui também é um... Aqui, porra, Thiago Mota, você era um excelente volante, jogava muito, mas Mazzola era um gênio, porque nós estamos falando de um gênio. Mazzola, se ganha a Copa ali de 70, não ia ganhar, né? Contra o Brasil de 70, levou muito azar. Olha contra quem o cara jogou. Mas era um dos grandes jogadores de futebol ali da década de 60. Mazzola, ele tinha um estilo de jogo muito parecido com o de Iniesta. Aquele domínio de bola escroto, desgraçado, que você não conseguia tomar a bola dele. Ele fez isso aí contra o Brasil na final de 70. Você assiste esse jogo, meu amigo. Que a raiva que dá desse cara, meu irmão, não dá pra explicar. Você ficava tipo, caralho, esse cara não perde a bola. Tipo, não tem como tomar. Os caras não tomavam a bola dele nem a pau. Não tomavam. Só que um cara que, diferente de Iniesta, tinha muito mais força pra driblar. No caso ali, driblava e conseguia ali enfileirar os caras. E era mais goleador do que Iniesta também. Então, era craque. Mazzola era um craque. Um gênio. Próxima disputa, Luiz Soares contra Wesley Sneijder. Sneijder era um camisa 10 que eu era muito fã. Pra mim, merecia ter ganho a bola de ouro ali em 2010, mas enfim, quem liga pra bola de ouro depois das merdas e merdas que a bola de ouro fez aí na sua história, enfim, pelo amor de Deus, né? Mas nessa disputa aqui, pra mim, Luiz Soares era mais jogador. Outro que era genial. Então, Wesley Sneijder era um grande jogador, só que Luiz Soares era um gênio. Então, aqui não tem como. E antes de ir para o ataque, dica de filme, como estamos falando da Inter de Milão. Os Bons Companheiros, que pra mim é empatado ali com o Poderoso Chefão como o melhor filme de máfia de todos os tempos. Pra mim é empatado. Pra mim é um filme tão perfeito quanto o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão está na frente por um... é aquela coisa, né? Não existiria The Goodfellas se não fosse o Poderoso Chefão. E Poderoso Chefão seria exatamente a mesma coisa se não existisse os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros foi influenciado pelo Poderoso Chefão. E não o contrário, né? Então... Mas, cara, esse filme é perfeito. Esse filme é... Você não pisca o olho do começo ao fim. Se você nunca assistiu, tem na Max, assista e depois me agradeça. Mas esse filme aqui é um dos favoritos da minha vida. Enfim, sugestão de filme feita. Voltamos para o tema do vídeo. E no ataque, aqui na ponta esquerda, né? Mário Corso contra Pandev. Dois jogadores com uma característica ali muito parecida, dois canhotinhos ali, habilidosos e tal. Pandev, um cara ali que tinha uma certa categoria, chutava muito bem, foi importante ali pro time da Inter. E Mário Corso, que também é um cara muito habilidoso, batia falta, chutava com as duas pernas. Enfim, pra mim era um cara mais técnico do que Pandev. Então pra mim, o voto vai pra ele, Mário Corso. Indo aqui pra ponta direita, Jair da Costa contra Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, que não era um ponta direita, né? Foi improvisado por Mourinho para poder equilibrar o time, né? E dois caras ali muito... quer queira, quer não parecidos, né? Dois caras ali muito fortes, muito rápidos, técnicos. Para mim, Jair da Costa era muito mais habilidoso do que Samuel Eto'o. E para mim vai ser o diferencial aqui pro voto, né? Para mim, Jair da Costa era ligeiramente mais jogador do que Samuel Eto'o. Mas Samuel Eto'o era também monstro. E a última disputa, Joaquim Peiró contra Diego Milito. Joaquim Peiró, um atacante espanhol,
que às vezes saía ali da posição de centroavante, caía ali para a esquerda, um cara ali muito habilidoso, rápido, um excelente jogador, jogava ali na seleção espanhola. Fez inclusive naquele jogo de 62 do Brasil contra a Espanha, aquele jogo que tem aquele lance do Nilton Santos, que o juiz marca o pênalti, ele dá 2 passinhos para sair da área. Nesse jogo ele faz um gol de bicicleta que o juiz anula, o juiz inventa sei lá o que, e até os juízes espanhóis reclamam, que dizem que o juiz prejudicou a Espanha naquele jogo. Enfim, contra Diego Milito, que pra mim, era muito matador. Diego Milito era muito frio para fazer gol, muito frio. Foi injustiçado ali na Copa de 2010, ele tinha que ter sido o centroavante da Argentina de 2010. A Argentina de 2010, que pra mim seria a campeã ali, se não é Maradona sacaneando. O que Maradona fez com a Argentina de 2010 é um crime. É um crime. Você pega só desse time da Inter de Milão, tinha Milito, Samuel, Zanetti e Cambiasso. Desses 4, ele só levou Milito e deixou no banco a Copa inteira. Os outros 3 ele nem levou. 3 caras que ajeitariam o sistema defensivo da Argentina, que era uma merda. Uma merda. Ele não levou nenhum dos caras. Deixou aquelas porcaria de Otamendi, Demichelis, aquelas merdas da Argentina. A Argentina tinha um timaço em 2010. Tu botava ali um Milito de centroavante. Aí colocava ali Messi de Maria pra jogar junto com ele. Aí no meu campo tu fechava ali o meu campo com Cambiasso, Mascherano, aí deixava na zaga Samuel, Zanetti. A Argentina ia ter um timaço na Copa de 2010. E Maradona sacaneou, jogou contra mesmo. Enfim, mas aqui Diego Milito. Pra mim Diego Milito era mais jogador. E é isso, galera. Esse foi o 11 contra 11. O resultado final, um 7-4 para a Inter da década de 60. Então o time fica com Júlio César no gol, Guarneri e Pitt na zaga, Maicon na lateral direita e Facchetti na lateral esquerda. O meio campo com Cambiasso de volante, e aí dois meias armadores, né? Sandro Mazzoli e Luiz Soares. E o trio de ataque com Mário Corso na ponta esquerda, Jair da Costa na ponta direita e Diego Milito de centroavante. E deixei uma foto aí de Mazzola, que pra mim era o jogador ali que eu mais gostava dessa Inter de Milão. O cara que era mais craque, o cara mais bonito ali de ver jogar. O cara era gênio. Enfim, esse foi o vídeo, galera. Curtam o vídeo, compartilhem, digam aí se vocês concordam, discordam, deixem sugestões para outros vídeos. Assistam o filme da sugestão que eu deixei. E é isso, galera. Até a próxima.